Olá, gente linda que me assiste, tudo bem com vocês? Eu me chamo Shirlene Rocha, sou do canal Salto Alto. Aqui a gente vai evoluir com leituras bíblicas e a gente está lendo um capítulo por dia, um capítulo por vídeo, tá certo? Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Hoje é o capítulo 9 do Evangelho segundo Mateus. Quem gosta desse tipo de conteúdo já dá aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para que o YouTube passe a lhe informar quando sair um vídeo novo, tá bem? Gente, a cada final de vídeo tem uma dicasinha bem fácil, bem prática, para quem ainda não faz, começar a fazer para ajudar na nossa evolução espiritual, tá certo? Capítulo 9 do Evangelho segundo Mateus, que diz: o paralítico de Cafarnaum. E entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e chegou à sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, pois, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. E alguns dos escribas disseram consigo: este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: por que pensais o mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer perdoados são os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E este, levantando-se, foi para a sua casa. E as multidões, vendo isso, temeram e glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. A chamada de Mateus. Partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Ora, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Ide, pois, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. A questão do jejum. Então vieram ter com ele os discípulos de João, perguntando: por que é que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura ficar tristes os convidados às núpcias, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo tira parte do vestido e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rebentam, derramam-se o vinho e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. A filha de Jairo, a cura da mulher hemorrágica. Enquanto ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga e o ordenou, dizendo: minha filha acaba de falecer, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Levantou-se, pois, Jesus e o foi seguindo, ele e os seus discípulos.
E eis que certa mulher, que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou a orla do manto, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou sã. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe e viu os tocadores de flauta e a multidão em alvoroço, disse: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo-se feito sair o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E espalhou-se a notícia disso por toda aquela terra. A cura de 2 cegos. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, que clamavam dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus perguntou-lhes: credes que eu posso fazer isto? Responderam-lhe eles: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: sejai-vos feitos segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. Jesus ordenou-lhes terminantemente, dizendo: vede que ninguém o saiba. Eles, porém, saíram e divulgaram a sua fama por toda aquela terra. A cura de um mudo endemoniado. Enquanto esses se retiravam, eis que lhe trouxeram um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiraram, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. A seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andava desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Gente, então aqui a gente encerra o capítulo 9 do Evangelho segundo Mateus, tá certo? E para quem ficou até agora, no finalzinho do vídeo, vem mais uma dica para a gente evoluir. Quem não faz ainda, eu acho que todo mundo já faz, né? Para manter a calma, a paz de espírito, a tranquilidade, não deixar se abalar com as coisas externas às nossas voltas. O que é que você vai fazer? Quando uma situação se inverter à sua vontade e você achar que a situação não ficou boa e lhe tirou do seu estado espiritual, o que é que você vai fazer nesse momento? Você vai respirar bem fundo e contar de 1 até 10, certo? Hoje eu quero que você vá treinando pelo menos umas 5 vezes. Alguma coisa assim que você não concorda e você quer dar uma resposta, mas eu vou lhe pedir, se segure na resposta. Aí você respira e conta de 1 até 10. Assim você vai pensar melhor, você vai se manter na sua energia de bom humor, não vai se abalar, não vai mudar os seus batimentos cardíacos e não vai deixar a raiva lhe dominar, tá certo? Então, vamos treinar hoje? Aconteceu alguma coisa que você não concorda, quer lhe tirar a paz, quer que você dê uma resposta não agradável, você vai respirar
contar de 1 até 10. Se tranquilizar, talvez nem responda mais. Ou se responder, vai responder de outra forma, a qual não é aquela como que se fosse da hora da raiva, tá certo? Ou vai deixar de fazer, vai deixar de agir em virtude da raiva, em virtude do momento. Você vai se concentrar e se manter na sua paz, na sua... Gente, eu esqueci a palavra. Sereno. Pronto. Vai se manter sereno. É essa a palavra. Então, vamos treinar hoje. Qualquer coisinha que não gostou, respirou profundo, contou levemente de 1 a 10, analisou tudo, ficou ali em paz e evoluir todo dia dando um salto alto na nossa vida, tá certo? Beijinho da Shirlene Rocha, essa foi a dica de hoje. E a Alexandre para todos. Tchau, tchau!